O Espírito do Senhor Jesus em mim faz eu dizer: Pai, Pai. Entendeu? É o Espírito orando em nós, nos estimulando a orar. O Espírito Santo, ele pega firme conosco e nos leva para uma intimidade com o nosso Pai Celestial. Mas a nossa alma não quer isso. Por que muitos não oram? Sabe por quê? Tem uma coisa chamada falta de vontade. Tem uma enfermidade da alma que chama-se negligência ou preguiça para os leigos. Porque oração é uma luta ferrenha, irmãos. A nossa alma não quer orar. A nossa alma quer um sofazinho, que ali fica ouvindo uma mensagem em casa bem tranquilo, né? E a nossa intimidade com o Senhor é que Ele vai revelar para nós todo o seu segredo. Intimidade com Ele. Mas, irmãos, aqui, todos nós aqui presentes, será que nós temos tido essa intimidade com o Senhor? De passar tempo diante dEle, sem fazer aquelas orações de petições, mas aquelas conversas, às vezes, só contemplar o Senhor. Pelo fato de nós contemplar o Senhor, meditar, buscar a face dEle, quando a palavra fala lá no Salmo 34, contemplai e serei iluminados, é buscar a face dEle, dizer o seguinte: Pai, eu te quero, Pai, se revela a mim, Pai, eu preciso de Ti, Pai, me mostra mais de Cristo, eu quero crescer no Senhor, leva-me para aquilo que é perfeito, leva-me para um caminho de maturidade espiritual, leve-me a vivenciar uma intimidade contigo. Pai, meu irmão, o Espírito Santo te envolve numa alegria profunda, porque esse tem que ser o desejo do nosso coração, a alma, em buscar o Senhor. Aí o nosso espírito, com o Espírito Santo, com a nossa alma, vai ter um só propósito. Aí você vai experimentar, meus irmãos, a alegria do Senhor sendo a tua força. Aí você vai experimentar aquilo que Pedro disse lá, alegria indizível. Você sabe o que é uma alegria indizível? É uma alegria que não dá para explicar. É uma alegria quando você está em intimidade com o Pai, você não faz outra coisa a não ser chorar de alegria. Aqueles choros incessantes. Você sai dali tão sensível na presença do Pai, os ouvidos ficam tão sensíveis, que se você ligar a tua televisão, se você vê alguém lá sofrendo uma injustiça, você vai chorar. Se você vê uma mãe chorando porque perdeu o filho ou a filha, você vai chorar também, vai sentir a dor daquela mãe, porque a intimidade com o Pai nos torna homens e mulheres sensíveis. Quando nós começamos a experimentar o amor de Deus, o Pai, o que acontece conosco? Nós vamos sentir também as dores do coração do Pai. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: eu zelo por vós com o zelo de Deus. Imagina como que o apóstolo Paulo sofria, porque ele foi tratado na sua alma. O apóstolo Paulo, ele tinha um anseio pelo Senhor, que, irmãos, quando ele orava pelos irmãos, os romanos nem conheciam, os efésios, intimidade com eles ali, quando ele viajava, depois orava por eles, o que ele dizia? É com lágrimas que eu oro por vocês. Com lágrimas, derramando lágrimas. O Espírito Santo fez questão de colocar essa palavra ali. É com lágrimas que eu tenho intercedido por cada um de vocês. Então o Espírito Santo trazia na memória de Paulo cada nome, cada personalidade. Então Paulo orava, mas orava com lágrimas. Hoje nós pais, quando nós vamos orar pelos nossos filhos, nós oramos com o rosto enxuto, não vertemos lágrimas, né? E Lamentações diz para a gente clamar, orar com lágrimas, derramar nossa vida, nosso coração diante do Senhor com lágrimas pelos nossos filhos. Então, somente uma alma tratada vai orar dessa maneira, vai identificar claramente o que o Pai tem na mente e no coração e vai proceder de igual modo. Irmãos, vamos ler aqui Êxodo capítulo 5, versículo 1, que diz assim a palavra. Êxodo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, graças te damos pelo tempo e a liberdade que o Senhor nos dá para estarmos aqui nesta manhã.
Hoje é um dia muito especial, porque a tua igreja se reúne. E quando nós nos reunimos, nós temos esta expectativa de que tu fales conosco. Pai, o Senhor nos reúne não é para qualquer coisa, é mais para um propósito bem definido do teu coração. Obrigado, Pai, pelos irmãos, as irmãs que estão aqui nesta manhã. Pai, nós somos alcançados por Ti, nós somos Teus, Tu nos compraste. Obrigado, Pai, porque podemos verdadeiramente colocar nas Tuas mãos toda a nossa vida da alma, todo o nosso entendimento, o nosso coração, nossa sabedoria que o Senhor tem nos dado, para que o Senhor mesmo venha aperfeiçoar, ó Pai, cada item da nossa alma, venha tratar conosco, para que então tenhamos uma visão real e clara daquilo que Cristo é e fez. Abençoa-nos nesta manhã com a Tua palavra, fale conosco e nos dê sabedoria para compreender as Escrituras. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, sem libertação da escravatura do nosso pecado, não tem como nós celebrar festa nenhuma. Nosso Pai Celestial é um Deus que é muito alegre. O reino de Deus, a Bíblia diz, Romanos 14, versículo 17, que não é nem comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós fomos chamados para este reino. O chamamento deste povo aqui, eles estavam, capítulo 3 de Êxodo, escravizados, sobre as cargas do Egito, eles estavam tão aflitos, sôfregos, uma aflição terrível, eles nem oravam. Porém, aquela aflição deles, do seu íntimo, chegaram até o coração do nosso Pai Celestial. E Deus pôde dizer: eu vi a aflição do meu povo, por isso desci para libertar da escravidão do Egito. E uma das promessas que Deus realmente fez para eles, era que, dizendo para Faraó, primeiro que aqui que é interessante, quando fala que foram Moisés, eles deixaram a residência deles, tudo que eles faziam. Moisés era o pastor de ovelhas, Arão seria a boca do Senhor ali, então eles deixaram a sua residência habitual para se aproximar da Suprema Corte lá, dessa corte, porque o Egito nessa época era uma da nação mais poderosa do mundo, né? Faraó, todos os seus exércitos, e ali no meio daquele povo estava o povo do Senhor, o povo de Israel. Tanto é que aqui a palavra fala o seguinte, é muito interessante atentar para esses detalhes. Olha só: deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa, diz o Senhor Deus de Israel. Então, para Faraó, Deus era o Deus de Israel. Para o povo de Deus, quando Moisés se apresentava para eles, o povo hebreu, Moisés dizia assim: o Deus de vossos pais. Muito interessante essa figura aqui. Então, para o mundo, o mundo tem Deus, mas para o povo cristão, Ele é o nosso Pai hoje. Nem toda essa realidade de filho nós temos, mas aquele povo estava ali no Egito, no mundo. Então ele diz: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, como que nós podemos então celebrar uma festa no deserto? Claro que a nossa maior realidade hoje é a mesa do Senhor, mas nesse contexto aqui, em que sentido eles estariam celebrando uma festa no deserto? Irmãos, poderia colocar aqui, para que me celebre uma festa no inferno. Celebraria uma festa no inferno, porque onde está Deus é lugar de festa. Pode ser no deserto, pode ser, sei lá, na praia, pode ser qualquer lugar, é lugar de festa, porque nós temos em nós uma pessoa que Ele é a própria alegria, o nosso Senhor Jesus. Então, o cristão, o distintivo da nova criatura é a alegria. Um cristão sem alegria, ele está ofendendo o seu próprio Senhor. Um cristão que não expressa na sua fisionomia as belezas de Cristo, dentre essas belezas, uma é a alegria,
ele está realmente ofendendo o seu amado Senhor. Porque, queridos, interessante que, primeiro, ele nos liberta do pecado. Aí depois, ele começa a operar as transformações em nós. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós vamos perceber que este mundo, por mais, ponto de vista humano, festivo, e que satisfaz a carne, não se compara, irmãos, com aquilo que o nosso Senhor é para nós. Se você de fato vive uma vida de intimidade com Ele, você sabe do que eu estou falando. Mas se não vive, procure, você vai perceber. Lembra daquele Salmo 37, versículo 4? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ali na Revista Corrigida diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, esse mundo ele tem muitas cores. O Filho de Deus veio a este mundo com olhos diferentes, porque nós sabemos que tudo que Deus criou é para o nosso aprazimento. Mas, queridos irmãos, quando você tiver necessidade, aliás, um desejo talvez, a gente vê hoje aí muitos cristãos até preocupados em ganhar em Mega Sena, Telecena, essas coisas, estão querendo ter um relacionamento com o mamon, com dinheiro, com riquezas. Queridos, mas para quê? Para comprar alguma coisa que vai me satisfazer. Eu vou poder ter um avião aí, último tipo, milhões de dólares, vou poder ter esse avião. Eu vou poder fazer um monte de coisa, mas isso não vai satisfazer o nosso coração. O que satisfaz o coração da nova criatura é nos deleitar nele, porque se nós formos a Ele, Ele vai mostrar para nós, Ele vai trazer uma satisfação tão grande para nós, que vai nos convencer daquilo que nós sempre almejamos, que talvez traria alguma alegria para nós, aquilo não nos satisfaria. Queridos, vou dizer para vocês aqui uma experiência. Algum tempo atrás, não faz muito tempo, um mês e pouquinho, eu ganhei um presente. Era o sonho da minha vida, né? Já enjoei desse presente. Tem mais, sei lá, está estranho, esquisito, não está satisfazendo mais meu coração, né? Você ganha uma coisa, sabe aquele que você queria ganhar, conquistar, e lutou e conquistou, com o tempo aquilo já perde seus efeitos, mas do Senhor não, nunca vamos perder a satisfação dele. Cantamos ontem à noite aqui aquele cântico: achei o segredo da minha satisfação, é Cristo no coração. Mas é verdade, Ele nos satisfaz em todas as coisas, todas as coisas. Então fomos chamados aqui para celebrar uma festa no deserto. Então, amados, Deus, vocês sabem que nesse contexto aqui Ele fez maravilhas no meio do Egito. Aqui foi a primeira vez, primeiro contato com Moisés e Arão com o Faraó. Foi um contato muito manso, né? Mas se você ler depois o versículo 2 do capítulo 5, você vai perceber que Faraó, ele diz assim: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Então quem não conhece o Senhor vai afrontar o Senhor, vai viver da maneira que acha adequadamente, porque quando nós conhecemos o Senhor, nós temos temor do Senhor, não medo dele, mas reverência, teremos respeito, né? Sabemos quem Ele é, porque quando nós conhecemos a Ele, nós também sabemos quem nós somos. Ele vai mostrar, irmãos, quão frágeis nós somos, quão frágeis nós somos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua última carta, 1 Timóteo, uma das suas últimas cartas, ele disse assim, que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem muito maduro, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Por que ele disse aquilo? Sabe por quê? Porque quanto mais santo é uma pessoa, mais pecadora ela vai se ver. Você está me compreendendo? Essa não era a visão de Deus sobre Paulo. Deus tinha Paulo como uma pessoa justa e perfeita em Cristo. Mas Paulo, se aproximando da luz, quanto mais nós nos tornamos santos, mais nós vamos ter nojo de nós mesmos.
percebe? Dos nossos maus caminhos, das nossas motivações, daquelas alegrias mundanas, a gente vai ter nojo. Puxa vida, quanto tempo perdido! Nós temos que investir, irmãos, no reino. Investir. Como nós podemos investir em nós? Investindo no Senhor, procurando conhecer o Senhor. E ele disse assim em João 17,3: e a vida eterna é esta, para que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, conhecê-lo, irmãos, nós vamos conhecer Ele hoje, amanhã, e teremos uma eternidade inteira. Imagina só, na glória, cada dia vamos conhecer um pouquinho dEle, e nunca vamos conhecer na sua totalidade, porque Ele é infinito. Nós somos filhos. Então, para nós, irmãos, vai ser uma alegria tremenda. Por isso que o céu não é lugar de monotonia. É um lugar maravilhoso, glorioso, onde nós vamos experimentar aquela verdadeira alegria que já nós temos indícios delas aqui hoje. Já podemos começar a desfrutar dessa alegria quando nós desfrutamos de Cristo. Então, cada dia mais Ele vai sendo formado em nós. Maravilhas vão acontecer. Irmãos, experimentem isso. Comecem a cultivar uma intimidade com Ele, que você vai ser uma pessoa festeira. Você vai se alegrar no Senhor. Você vai ter mais força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por que eles disseram aquilo lá em Esdras? Porque eles entenderam agora que a palavra de Deus, então, era algo real e verdadeiro, e eles compreenderam, então eles estavam respondendo ao Senhor. E a palavra fala, meus irmãos, que quando Esdras lia o livro da lei, explicava, de longe ouvia-se os choros, aqueles choros, de longe, choro de alegria, aquele choro, porque eles eram tocados pela palavra. Deus os tirou da escravidão lá da Babilônia, 70 anos ficaram cativos lá, e agora eles vieram primeiro 50 mil pessoas da Babilônia, voltando para a sua terra com o Zorobabel. Então, a primeira coisa que eles fizeram, era reedificar os altares, que fala da cruz, que estava em ruínas, ainda que eles estavam sob os terrores dos povos. Altar fala da cruz, edificaram o altar, depois edificaram o muro. Que alegria, meus irmãos. E aí já começou as oposições contra eles, mas a igreja estava ali reunida, um ajudando o outro, um ao lado do outro, um na frente do outro, todos trabalhando para a edificação do muro, porque muro fala de separação. Se tem um muro, muro é para separar aquilo que está dentro daquilo que está fora. Se está fora, está fora. O que está dentro, está protegido. Essa é a ideia, né? Mas agora a igreja é diferente. A igreja, nós estamos no mundo, nós somos separados para o Senhor. Eclésia, separados para fora. Separados para fora, separados é santos ao Senhor. Santidade ao Senhor. Isso é tão maravilhoso. Então, aí Deus começou a operar maravilhas no meio daquele povo ali. Irmãos, Deus operou grandes livramentos para o povo de Israel ali, porque, amados, lá há um juízo para este mundo. Há um juízo para este mundo. Então, há um povo escolhido que tem sido de fato guardado pelo Senhor. Da mesma forma, a história se repete, só que hoje nós temos toda a realidade. Lá, vocês se lembram daquelas 10 pragas? Cada uma delas aconteceu alguma coisa com o pessoal lá do Egito, mas com o povo de Israel, eles eram guardados de tudo aquilo, das trevas. Vocês se lembram que havia trevas durante 3 dias, que os egípcios não conseguiam nem se levantar, não conseguiam enxergar nada. Mas lá na terra do povo de Israel, havia luz nas suas habitações, porque Ele é luz e alumiava. O Senhor guardava o povo dele, entende? Então o Senhor nos guarda. Imagina hoje, irmãos, que o Senhor naquela época, Ele habitava ao redor do seu povo, mas hoje Ele habita dentro do seu povo, Ele habita em nós. Que maravilha isso! Imagina o privilégio que nós temos em ser filhos do Pai. Irmãos, por que nós somos tão assim, uns frangotes diante dele, irmãos? Por que nós somos tão debilitados com o nosso Senhor?
Precisamos de fortalecimento espiritual, daquele fortificante. 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, queridos, a libertação foi para que me celebre uma festa no deserto. Então hoje, essa festa aqui é a festa da mesa do Senhor. Este mundo é um deserto, este mundo é aflição, mas graças ao Senhor, Ele tem colocado no meio do seu povo a sua mesa, para nós desfrutarmos em realidade espiritual dela, né? Agora, no deserto, isso aqui também é muito interessante, não vou me alongar muito nos comentários aqui, mas no deserto aqui, deserto, meus irmãos, é o único local onde nós vamos ouvir a voz de Deus claramente. Deserto hoje, trazendo para os nossos dias, é os tempos de aflição, é o dia da angústia. No dia da angústia, esses dias Deus pontuou em nossas vidas, estabelecendo esses dias. Por quê? Porque Deus sabia que o nosso coração de repente começa a se distanciar dele. Ele traz angústia, ele traz amargura para o seu povo, para que seu povo então volte a ele, a encontra nele aquele verdadeiro refrigério, aquele verdadeiro descanso. Puxa vida, que loucura minha. Então Davi escreve assim: foi-me bom eu ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Está me entendendo? Então Deus decretou muitas coisas, mas às vezes Davi desviava. Então Deus trazia aflição, e essa aflição aproximava Davi de Deus, porque a palavra fala, segundo Samuel 14:14, que Deus ele cogita meios para que o desvalido não fique arrojado da sua presença. Deus fica, como Ele é muito criativo, cogitando meios para nos cercar, para nós ficarmos na sua presença. Ele nos ama tanto, irmãos, que, queridos, Ele não consegue ficar um minuto sequer, um segundo sequer, sem pensar em você, sem maquinar alguma coisa para que você não se distraia dele. Ele faz de tudo. Esse é o amor do Pai, né? Muito interessante nós sabermos disso aqui. Agora, queridos, no final da 10ª praga, quando morreu os primogênitos, saíram, até que então Faraó disse que iria sair determinadas pessoas, mas ficariam crianças. Então aí Deus começou a apertar o cerco, até que saiu todos, nem mesmo uma unha, até seus animais saíram todos para celebrar uma festa para o Senhor no deserto. Então ali Deus preparou para eles um banquete, caminho de 3 dias, porque Deus queria mudar o apetite daquele povo também. A palavra fala nos Salmos, o salmista vai dizer que eles comiam pão dos anjos, aquele maná, o alimento dos anjos que descia, e eles, em Números 21, versículo 5, eles tinham um fastio deste pão, igual muitos hoje, querem celebrar festas. Tantas festas são celebradas em nome do Senhor, festa disso, festa daquilo, festa daquele outro, festa do Dia das Mães, festas do milho, festa, é tudo dentro do mesmo pacote. Estão me compreendendo? Ontem nós nos reunimos aqui, eu ia falar umas coisas aqui, mas meu coração ficou apertado, não disse. Nós não temos que celebrar as mães, nós temos que celebrar o Deus das mães, porque as mães sem o Senhor são nada. E eu poderia ir por um caminho ontem aqui, mas ia machucar muita gente. Você vai dar um tiro numa pessoa morta? Não tem nenhuma possibilidade. Você vai falar que hoje tem mais mães parideiras do que mães de verdade, mãe do coração? As mães parideiras são aquelas que pare seus filhos e deixa aí, percebe? Ah, mas está em casa, mas cria do jeito que eles querem. As crianças crescem virando os monstrengos. Percebe? É terrível, irmãos, é terrível isso. E estou falando os pais que se dizem cristãos. Os filhos fazem o que eles querem. Os filhos rosnam, o pai e a mãe, está chorando, vem cá, o que você quer? O pai fala não.
Mas aí o filho, então toma, não, eu vou dar um 10, dar um prêmio para ele, 10 troféu da sua teimosia. São muitos assim. Depois, amanhã ou depois, não entendem porque os filhos batem na cara dos pais, não entendem porque os filhos fazem o que querem, ninguém manda em mim, percebe? Porque os pais deram essa autoridade para os filhos, transferiu autoridade para os filhos, não foram pais respeitosos, né? Porque pai e mãe que ama filho vai educar a criança no caminho, e rebeldia vai usar a vara. Percebe aqui, ontem, criançado fazendo o que quer. Eu passei essa semana uma mensagem do irmão Gerson Lima. Ele diz assim: quando a gente vai para o culto, irmãos, nós não estamos indo para o cinema, não estamos levando os nossos filhos para o playground, é para cultuar o Senhor. E por que tem tanta bagunça? Quem são os responsáveis? Os pais que não sabem educar os seus filhos. Eu admiro muito. Um tempo atrás, a dona Marta está aqui, os filhos dela, que vocês não se lembram, muito não se lembram, mas parecia 2 capetinhos aqui dentro. Aí a dona Marta juntou os meninos na vara, é assim, é silêncio. Eles sentam aqui, domingo à noite, não dá nem um pio, porque ela tem autoridade sobre eles, está ensinando eles o caminho. Nós vamos para o culto, não vamos numa festa, não vamos num parque de diversão, nós vamos ouvir e cultuar o Senhor, ouvir a palavra, louvar o Senhor. Gente, que Deus que nós cremos, irmãos, que festa que nós podemos celebrar o Senhor, se nós mesmos, a nossa vida interiormente está uma bagunça. Terrível isso, irmãos. Então os nossos filhos precisam ser educados, doutrinados no Senhor, percebe? Porque senão amanhã ou depois os filhos estão dando tapa na cara da mãe e do pai. Isso é terrível, percebe? Então, irmãos, olha, a gente vai em cada lugar que a gente fica assustado com os filhos evangélicos, né? Vamos avançar um pouquinho aqui, irmãos. Hoje vamos fazer bastante digressão. O livro de Êxodo, ele inicia com esse povo em cativeiro no Egito, servindo a Faraó e seus deuses. Nenhuma festa do Senhor, nem santa convocações, nem tempos de regozijo eram conhecidos por eles ali. Porque escravo não celebra, escravo não festeja. Então eram escravos e idólatras, ainda que eles eram idólatras inconscientemente. Entende? Aqui vemos como é o homem em seu estado natural, longe de Deus, no mundo e do mundo, servindo aquele que é o seu Deus e seu príncipe, Satanás. Mas foi para esse povo subjugado que veio a redenção. Eles foram libertos do domínio e autoridade de Faraó, para serem o povo escolhido do Senhor. Olha como é que ocorreu. Depois o Senhor sempre estava lembrando eles do que ocorreu lá no Egito, né? E nós sempre temos que lembrar o Senhor, aliás, os senhores e as senhoritas, de que Cristo morreu na cruz, mas levou vocês a morrer com Ele, a ressuscitar com Ele. Esse aqui é o alicerce da vida cristã, é o fundamento, é a base para o nosso crescimento. Se nós não edificarmos sobre esta base, aquilo que Cristo é e fez, nós estamos edificando sobre areia. Então Deus aqui está lembrando o povo. Olha só, Êxodo 19, versículo 4 e 5 diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Percebe o que Cristo fez, o que o Senhor fez? Percebe que é uma responsabilidade nossa aqui também? Olha que interessante. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Imagina aqui, tem um irmão, ele disse que lá no Egito é como que se um jato, um bogue, pousasse lá e tirasse todo aquele povo e saísse de lá, né? Para chegar até o Senhor. Então eles foram libertos, mas aqui tem um agora no versículo 5. Agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz. O que isso significa, irmãos? Tem uma palavra aqui, diligentemente. Diligentemente. Ao contrário aqui é preguiçosamente. Diligentemente é ter um anseio, como Pedro escreveu, 2 Pedro 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Nós temos que desejar. Irmãos, ninguém aqui tem vontade de ler Bíblia. Nós não temos. Mas nós temos que exercer aqui uma diligência. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que quem manda nelas é o próprio corpo, não elas mesmas. Por isso que Paulo diz o seguinte: olha, no meu corpo quem manda eu. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, então ele diz lá em 1 Coríntios 9, eu esmurro o meu corpo e coloco ele à servidão. Ou seja, o corpo está a serviço da cabeça. Agora, se a cabeça for uma cabeça enferma, doente, não tratada, o corpo vai ficar igual à cabeça. Entende? Não tem motivação, não tem nenhum anseio, não vai desejar ouvir diligentemente a voz dele e nem guardar a aliança. Então é que nós seríamos a sua propriedade especial dentre todos os povos da terra. Isso é maravilhoso. Essa figura da águia aqui, lá em Deuteronômio capítulo 32, os versículos 11 e 12, como que a águia, ela voeja em torno dos seus filhotes, ou seja, interessante como que a águia faz o seu ninho, Ela procura, primeiro, ela coloca ali espinhos, umas varetinhas pontiagudas, depois ela enche de pena e de capim, depois de pena, depois choca, bota seus ovos e choca. Quando os filhotes nascem, eles crescem, ela traz comida, que delícia, ficar naquele ninho tão gostoso, sendo alimentado pela mãe águia, ela traz ali as comidas. Mas quando eles já estão cheios de penas, e a mãe águia sabe que eles estão prontos para voar, ela começa a tirar as penas do ninho, e a primeira camada, e aí depois eles espetam ali o bumbum naquele espinho, está desconfortável, que eles têm que voar, têm que sair do ninho, como os nossos filhos também, um dia eles voarão do ninho, eles sairão, o ninho vai ficar vazio, ficar um buraco no nosso ninho ali, mas esse é o propósito de Deus para todos nós também, Então, depois os filhotes eles não vão ficar ali, fica machucando o pezinho dele, eles não podem agachar porque o espetinho lá fura o traseirinho deles, então eles têm que voar, e a águia fica ali perto, eles voam, dá os seus voos, aí ela vai, se algum deles for cair, ela pega ele e volta lá em cima de novo, mas eles têm que experimentar aquela doçura daquele voo, maravilhoso, que lindo que é. Então o Senhor quer que nós também sejamos como essas águias, entende? Precioso nosso Senhor. E aqui, claro que essa promessa, irmãos, ela se cumpriu em 1 Pedro 2,9, que fala, aqui ele diz o seguinte: vós então sereis a minha propriedade peculiar. Mas lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa libertação do povo de Israel do Egito é uma linda figura da nossa libertação em Cristo no Calvário. Por que eles foram libertos? Em primeiro lugar, para celebrar uma festa ao Senhor e servi-lo com alegria. Em segundo lugar, para ser o tesouro particular do Senhor, um povo chegado a Ele. Irmãos, somente o povo de Israel era um povo chegado do Pai. E nós hoje também não é diferente. Nós somos um povo chegado ao Senhor. Quer ver? Abra sua Bíblia, tem um salmo muito interessante, 148, o versículo 14. Salmo 148, o verso 14, vai ilustrar aqui este fato tão precioso. É um versículo lindo, meus irmãos, que temos aqui no livro de Salmos. 148, versículo 14. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. Deus exalta o nosso poder e o nosso louvor.
dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Povo que lhe é chegado. Então nós somos muito chegados dele. Irmãos, que maravilha é isso! Irmãos, se nós entendêssemos, nós nunca vamos compreender mesmo, mas procura se aprofundar mais, conhecer o amor de Deus. Que delícia que é isso, que precioso que é isso. Então, um povo não contado entre as nações, mas um povo habitando só. Vamos ler aqui, Números 23, verso 9, que diz assim: pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo, e eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. A palavra fala aqui, reputado é não contado entre as nações. Claro que quando ali Balaque pagou para Balaão amaldiçoar Israel, ele disse assim: como que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem possibilidade. E ele via Israel de cima ali daquelas rochas, né? Daquelas penhas. E dos outeiros o contemplo, eis que é um povo que habita só. Está vendo, irmãos? O que é a igreja de Cristo? É um povo que habita só. É um povo que, do ponto de vista do mundo, é um povo, o mundo nos vê como sem graça. É um povo sem graça, um povo esquisito, um povo que fica aí atrás de Bíblia, são uns fanáticos. Eles habitam lá, não tem nada a ver conosco não. Não é assim? Mas, irmãos, mas se eles soubessem quem é aquele que habita conosco, eles ficariam extasiados, né? Então, queridos, o que é a igreja? Igrejas são chamados para fora, para nós celebrarmos ao Senhor, servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cânticos. Por isso que as nossas reuniões têm que ser sempre com cânticos. Um povo que extravasa com alegria. Quando nós estamos louvando ao Senhor, Ele está nos edificando. Nós cantamos para Ele, mas Ele está nos edificando. Então, quando você for abrir teus lábios para louvar o Senhor, lembre-se, Ele está em ti e Ele canta louvores dentro de ti, no meio de ti, entre nós, no meio de nós. Isso é um cristianismo verdadeiro, um povo que habita só. Então, nós habitamos a só, mas não sozinhos, né? Nós somos, um povo, ou seja, nós somos a família que de fato Deus escolheu para habitar, né? Que bom ter esse parentesco com o nosso Senhor, mas não um parentesco assim de tio e tia, mas de filho e de filha. Somos filhos dele. Filho, quem que é teu pai? É o Criador. É aquele que de fato me gerou 2 vezes. Ele me formou e depois ele me regenerou, porque eu nasci com o pecado, né? Então nós temos, queridos, uma segurança muito grande. Depois vocês leiam Deuteronômio capítulo 33, versículo 28, vocês vão ver a segurança que nós temos pelo fato de sermos filhos dele. Vamos avançar aqui mais. O nosso Senhor está no meio do seu povo, nos amparando e governando sobre nós. Não é de admirar que Moisés, o homem de Deus, ao despedir-se deles, acampados na última etapa da sua jornada pelo deserto, proferiu aquelas palavras sempre dignas de serem lembradas. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29, que diz assim: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Israelita não é aquele que é exteriormente, porque nem todo aquele que nasceu em Israel é de fato um israelita. Agora, graças ao Senhor, nós somos gentios, mas do ponto de vista do Pai, pela nossa filiação, nós somos israelita, porque aquele judeu maravilhoso habita em nós, o nosso amado Senhor Jesus, né? E nos fez filhos.
Então, o nosso Pai, Ele é bem chegado a nós. Deuteronômio 4:7. Ele é tão chegado a nós. Agora, hoje em dia, meus irmãos, nesses dias finais, Satanás, ele tem o poder de todas as formas iludir o povo do Senhor com presentes, né? Hoje em dia, vocês percebem que as pessoas vão para os templos evangélicos não para conhecer o Senhor, para conhecer sua palavra, para adorar o Espírito em verdade, mas vai para buscar o que, irmãos? Uma bênção para o meu trabalho, uma bênção para o meu lar. Queridos, teu lar é abençoado, teu trabalho é abençoado, e pelo fato de você estar ali, todos os que são ímpios são abençoados por causa de ti e daquele que é o abençoador que habita em você, com aquelas pessoas que você se relaciona. Quando você está conversando ali com seu patrão, com seu amigo do teu lado, que são ali funcionários daquela mesma empresa, queridos, Cristo é a sua vida, e a tua motivação, Ele sabe todas elas, a forma de dirigir as pessoas, Ele está dentro de você, e Deus, o Pai, através do Filho, quer abençoar todos ali. Mas, queridos, nós também podemos brecar a bênção, quando nós então ficamos desgostosos com aquele trabalho. Esse meu patrão é muito ruim, me trata muito mal, esse meu patrão aqui é terrível. Puxa vida, não é terrível. Aquele patrão, ou aquele funcionário, companheiro teu de trabalho, Deus vai usar para tratar com você. Se você receber esse tratamento, Deus vai abençoar aquele local, não é? Então, Deus é um Pai tão maravilhoso, meus queridos irmãos, porque, irmãos, isso aqui é interessante. Feliz és tu, Israel, quem é como tu? Irmãos, quem é como o povo do Senhor? Ninguém. Povo salvo pelo Senhor. Irmãos, nós somos salvos, alcançados em Cristo, definitivamente. Agora, Ele não apenas nos salvou, mas Ele é, para mim e para você, escudo que nos socorre. Está me compreendendo aqui, irmãos? Então, e a espada que te dá alteza. Tadinho dos nossos inimigos aqui embaixo. Lembra de Abrão? Quando ele era Abrão ainda, não havia sido trocado o nome, ele muitas vezes ficou um pouco desanimado. Mas em Gênesis 15:1, sabe que Deus diz para Abrão: Abrão, eu sou o teu escudo. Eu não vou te dar um escudo aí para você se defender, não, eu sou o teu escudo. É muito diferente, irmãos. Então, o que nos chama muito a nossa atenção é que a posição e bênção de Israel são apenas sombras do lugar ainda mais elevado e mais rico a que os regenerados deste tempo presente são trazidos em Cristo, como descrito nas palavras brilhantes do apóstolo Paulo em Efésios 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, você quer saber quais são essas bênçãos aqui ou não? Quer saber algumas delas? Essas bênçãos espirituais é o que Ele colocou ali e deixou registrado para mim e para você. Então deixa eu citar algumas delas aqui para vocês. Abra lá em Efésios, capítulo 1. Vamos ver quais são essas bênçãos que nós já temos em Cristo, que eu e você nós já fomos abençoados nele. Então isso aqui é irrevogável. Então preste atenção aqui. Efésios 1, o versículo 3 já mostra para nós, estabelecendo um contexto aqui daquilo que ele vai dizer aqui, quais são essas bênçãos. Primeira delas, versículo 4. Você é um escolhido. Escolhido antes da fundação do mundo. Irmãos, tem bênção maior do que essa? Essa é uma. Você é um homem, uma mulher escolhido nele antes da fundação do mundo, para um propósito. Para quê? Ele me escolheu para quê então? Para você ser, essa palavra aqui, irrepreensível, sabe o que ela significa? Sem defeito perante Ele. Agora, olha a outra bênção aqui:
em amor nos predestinou para Ele. Queridos, você foi predestinado para Ele, para a adoção de filhos. Essa palavra aqui, adoção de filhos, quando nós lemos esse versículo, muitos interpretam assim: ah, não, eu era do mundo, eu fui adotado na família de Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui. No grego, aqui significa huios tessia. Nós somos feitos filhos adultos, maduros de Deus. Essa é a bênção que todo filho de Deus vai alcançar, porque Ele prometeu para a adoção de filhos. Nós somos chamados para sermos filhos maduros de Deus. É uma outra bênção, por meio de Cristo, segundo o seu bom prazer. A outra bênção aqui no versículo 7, no qual nós temos a redenção. Queridos, essa redenção envolveu espírito, a alma e o corpo. A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas a riqueza da sua graça, Ele derramou, no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Que bênção maravilhosa! Toda a riqueza da sua graça, olha o que Ele fez. Deus derramou, de que forma? Abundante sobre nós, né? E aí o versículo 9, olha outra bênção aqui, irmãos. Ele desvendou para mim e para você o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propuser em Cristo. Nós sabemos que o mistério de Deus é Cristo. E aí o versículo 14, tem tantas aqui, que fala que Ele colocou em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Está me entendendo, irmãos? Ele colocou o Espírito Santo em nós como garantia da sua herança, até o resgate da sua propriedade. Então, por isso que em Cristo Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Avançar um pouquinho mais. Uma vez libertados da escravidão do Egito, o coração do povo não estava mais ocupado com o pecado e insensatez do Egito, nem gemendo por libertação, mas agora estavam desfrutando da plena salvação do Senhor. Então podiam ouvir e responder aos desejos do coração de Deus o Pai. Que maravilha é tudo isso! Mas ainda muito mais maravilhosa é a graça de Deus no presente para com o seu povo celestial. O nosso Deus e Pai não é um ser solitário, mas sim um Deus de comunhão, que se deleita em compartilhar o seu prazer com o seu próprio povo, enquanto ele se deleita em Cristo, aquele em quem Deus tem se comprazido. Que privilégio é para aqueles que creram que foram mortos com Cristo na cruz, pois estes desfrutam da comunhão com a Trindade Santa. 1 João 1,3, a Bíblia diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, quem que disse essa palavra aqui? Se nós perguntássemos quem que escreveu, não foi João? Foi. Agora, quem está inspirando João aqui? Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, junto com João, o que temos visto. É o Espírito em João, inspirando ele. Então ele escreveu. O que temos visto e ouvido, anunciamos. Porque, lembra que Jesus Cristo disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vai anunciar para vocês tudo aquilo que Ele viu e ouviu. E vai proclamar para vocês. Entende? Então, o que temos visto e ouvido, anunciamos. Então aqui, percebe, irmãos, que João e o Espírito Santo estão em plena harmonia. Estão conseguindo enxergar aqui? É o Espírito e ele, é como que vai se consumar lá em Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Lembra? Aqui é João e o Espírito dizendo a mesma coisa. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Esse a vós outros aqui é nós, é a sua igreja. Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Comunhão conosco quem? É o Espírito, João,
o Filho e o Pai. Aí ele vai dizer: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Com quem que o Espírito Santo tem comunhão? Com o Espírito, com o Pai. Com quem que o Pai tem comunhão? Com o Espírito, o Filho, e claro que com a sua igreja também. E nós também. Irmãos, vocês pararam para pensar nisso, irmãos? Que privilégio nós temos em desfrutar dessa mesma comunhão que o Espírito tem com o Pai tem com o Filho. Lembra de Atos 2:42? E perseveravam. Aonde? Nas orações, na comunhão também. Era na comunhão. Então ali tinha festa. Irmãos, desfrutar da comunhão com o Pai, a festa. Se você ler João capítulo 17, você vai ver que o sentido é exatamente este: Pai, para que eles sejam um como nós somos, tu em mim e eu em ti, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que eles desfrutam dos mesmos prazeres que nós temos um com o outro. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que significa ser um filho de Deus para desfrutar dessa linda comunhão? Mas será que o mundo tem nos privado disto? Será que as coisas terrenas ocupam e envolvem a tal ponto os nossos pensamentos e sentimentos que damos pouca atenção à palavra do Senhor? Será que os interesses e cuidados desta vida monopolizam os nossos dias e horas de forma que não sobra energia, nem tempo, nem coração para pensarmos e nos deleitarmos em Deus e no seu Cristo? Irmãos, nós somos a igreja do Deus vivo, o povo comprado, os chamados para fora e chamados para estarmos reunidos. É chamada para a comunhão do Filho de Deus. 1 Coríntios 1:9 diz assim a palavra: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só aqui, o Pai colocou todas as coisas no Filho e disse lá em Efésios que todas as coisas converjam no Filho. Irmãos, você entende aqui um princípio? Não vou dizer um princípio, mas lembra que em Efésios 5:21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você consegue imaginar aqui, irmãos, o Pai se submetendo ao Filho? Imagina só, que lindo! O Pai se submetendo ao Filho, porque fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, o Pai colocou tudo no Filho, e o Pai também se submete ao Filho. Que lindo é isso, nesta doce comunhão, nesta harmonia. É como mais ou menos assim. Vamos colocar aqui para que os irmãos entendam e não venha pensar que estou falando alguma heresia aqui. Mas o Pai, Deus, submeteu ao Filho, é nesse sentido. Vamos supor, você tem um filhinho, pequenininho assim. E aí hoje em dia é incomum você ver um pai se rebaixar, se prostrar para o filho, você brincar com seu filho, ficar de joelho e ficar do tamanho dele, rolar com ele até mais baixo do que ele, naquela comunhão gostosa. O filho encontra toda a segurança no pai, porque o pai se rebaixou. O pai colocou tudo no filho e disse assim: todas as coisas têm que congregar, gravitar em torno do meu filho. Até o pai se delicia nisso, porque qual é a delícia do pai? O filho. O pai se delicia no filho. Essa ideia mesmo de um pai assim, não aquele pai carrancudo. Nós temos a ideia de Deus, um Deus carrancudo. Sim, ele é severo. Sim, claro que é. Mas é um pai tão amoroso. É um pai que ama brincar com seus filhos. É um pai que não tira os olhos dos seus filhos. E se necessário for, ele até rebaixa abaixo do filho. Porque, irmãos, quando Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, quando o Verbo se fez carne, esse Deus que se encarnou, ele foi abaixando, baixando, até a figura humana, servo, até a morte de cruz. Não tinha mais para onde ele se abaixar. Ele foi até as últimas consequências por causa de nós, do nosso pecado. Você entende que amor que é esse? E como que nós não vamos celebrar uma festa ao Senhor?
A mesa do Senhor, que alegria para o povo do Senhor está em torno da mesa. O momento mais sublime do cristianismo é nós participarmos da mesa. A igreja se volta para a mesa do Senhor que Ele preparou para nós, com alegria, expressando louvor e gratidão a Ele. Que lindo é isso, irmãos, que precioso é isso. Então nós somos chamados para uma comunhão com o seu Filho. E Ele diz lá em Hebreus 10, 22, aproximemo-nos, cheguemo-nos mais perto dEle, mais perto dEle. Então, irmãos, existem 3 festas nas Escrituras, onde multidões de todas as partes do país vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas o que diz o Senhor acerca delas? Não são mais as festas do Senhor, e sim as festas dos judeus. A forma exterior ali estava, mas o prazer do Senhor havia desaparecido. Falando delas, tempos antes, Deus disse em Isaías 1,14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Por quê, irmãos? Porque se você ler com bastante cuidado João 5,1, que ali não é mais a festa do Senhor, é a festa dos judeus. E em João capítulo 7, versículo 2, não é mais a festa dos tabernáculos do Senhor, mas é a festa dos judeus. Eles mudaram a glória de Deus, reverteram tudo, fizeram das festas do Senhor as suas próprias festas. Em que sentido? Eles faziam as festas dos tabernáculos da maneira deles, não como Deus havia estabelecido. Por isso que Deus disse aqui, olha, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, já não tenho mais prazer nas festas que eu estabeleci, porque vocês fizeram das vossas festas, das minhas festas, as vossas festas, celebram da maneira que vocês acham melhor. Irmãos, hoje em dia, não é assim também com relação à mesa do Senhor? As pessoas celebram a mesa do Senhor segundo o entendimento deles, não como Deus estabeleceu na sua palavra. Então Deus não tem prazer nessas festas. Por isso que naquele grande dia, muitos que se achavam cristãos, iludidos com a religião, vão dizer para o Senhor: Senhor, nós não comíamos e bebíamos na tua mesa? Não. Vocês comiam e bebiam, mas aquela mesa era para mim uma mesa abominável, não tinha nenhuma realidade espiritual. Vocês faziam do jeito que vocês achavam melhor que era, mas não como eu estabeleci, sem nenhuma reverência. Vamos aqui, a mesa do Senhor, você não pode faltar na mesa do Senhor, porque... O que é isso, irmãos? Se você não tiver prazer em participar da mesa do Senhor, dessa festa, não participa. Mas se você creu em Cristo, se você de fato ganhou uma experiência de morte e ressurreição, você é convidado para participar da mesa do Senhor. Queridos, talvez eu vejo hoje a coisa mais sublime do cristianismo é a mesa do Senhor. Irmãos, e nós muitas vezes não honramos essa mesa, nós não participamos, não temos prazer nela, eu acho que, não sei, nós temos muito achismos, então nós devemos considerar isso diante do Senhor. Queridos, se vocês soubessem como que o Senhor é desejoso para nós participarmos dessa festa, naquelas festas que tinham lá no Antigo Testamento, Deus fazia de tudo para que o povo participasse dessas festas, porque era a festa do Senhor. Deus se alegrava com aquele povo, das primícias, da Páscoa, dos tabernáculos, do Pentecostes, daquelas colheitas. Deus estava envolvido em tudo ali, irmão. Deus tinha prazer, Aí o povo começou a criar conceitos. Se eu for para lá, como é que vai ser? E a minha plantação aqui? Quem que vai cuidar? Os filisteus vai vir tacar fogo nelas. Então tem que vigiar. Deus disse: não, queridos, vá para a minha festa, no lugar que eu ordenei. Eu vou cuidar para que ninguém mexa no campo de vocês. O Senhor estava tão desejoso de que o seu povo comparecesse perante Ele 3 vezes ao ano nessas solenidades, felizes sem preocupações, que Ele deu a sua palavra de que cuidaria de seus interesses terrenos.
guardaria suas esposas e seus filhos e protegeria suas terras durante todo o tempo em que estivessem em Jerusalém, celebrando as suas festas. Nós bem sabemos como é impossível regozijar perante o Senhor e adorá-lo alegremente quando as preocupações domésticas e os negócios estão oprimindo a nossa mente. Por isso, o Senhor fez uma promessa especial dizendo que na ausência deles, Ele não permitiria que ninguém tomasse ou mesmo desejasse as suas possessões. Então Ele fez uma promessa aqui muito interessante. Em Êxodo 34, 24, Ele disse assim: porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Está vendo aqui? Irmãos, Deus disse: olha, eu não posso ir, mas por que você não pode ir? Não, eu tenho aqui a minha terra, né? Se eu deixar aqui, eu tenho que cuidar da minha plantação. Não vem os filisteus, taca fogo aqui. Não. Eu vou cuidar da tua terra. Vocês vão celebrar festa, porque Deus quer que nós celebramos uma festa. Trazendo para os nossos dias hoje, sabe o que significa isso? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes fazemos exortações uns aos outros, vede que o dia se aproxima. Chega alguém em casa, eu não vou na igreja hoje porque chegou alguém em casa, queridos, isso é abominação ao Senhor. Isso é honrar mais a criatura do que o Criador. Irmãos, nós não conhecemos o Senhor de fato, porque se nós o conhecêssemos, nós jamais abandonaríamos a nossa congregação. Entende? Gente, a gente troca o Senhor por qualquer coisa. O reunir da igreja, o Senhor morreu pela igreja, Ele amou tanto a igreja. E por que nós não amamos tanto a igreja, irmãos? Nós amamos muitas vezes, honramos mais às vezes um ímpio, companhia de um ímpio, comendo ali uma carninha em casa, participando de um aniversário ali na minha casa, porque me convidaram, porque se eu não for, não, peraí, hoje é quarta-feira, é dia de ouvir a palavra, eu vou estar com a minha família bendita, domingo eu vou estar com o Senhor, à noite vou estar com o Senhor, eu já fui sábado, eu vou domingo para quê? Não honro o Senhor, irmãos. A família não está em primeiro lugar, em primeiro lugar é o Senhor. Depois sim, porque a família não é o centro do propósito eterno do Pai, é o Filho dele. Aqueles que honram o meu Filho, eu os honrarei. Quem honra o Filho, honra também o Pai. Quem não honra o Filho, não honra também o Pai. O Senhor disse lá em João. Então, irmãos, que nós sejamos cristãos celebrantes, que jamais venhamos de fato a trocar o Senhor por absolutamente nada. Celebremos a festa do Senhor, a mesa do Senhor, e algo que Ele preparou para nós neste mundo. Então, irmãos, precisamos que o nosso coração não nos engane jamais, que a gente possa honrar o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, graças te damos pelo tempo precioso que passamos aqui diante do Senhor, lendo a Tua palavra. Pai Santo, revela mais o Teu Filho em nós. Nos ajuda a te conhecer, Pai. Nos ajuda a celebrar esta festa maravilhosa, porque o Senhor tem se deleitado em Ti. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para que eles sejam sensíveis à voz do Teu Espírito, falando conosco através da Tua palavra, Pai. Obrigado por esse domingo tão maravilhoso, o primeiro dia da semana. Para nós é um dia de descanso. É um dia de louvar e adorar o Teu nome, de aprender da Tua palavra, de ter comunhão uns com os outros. Continue falando conosco, Pai. No nome de Teu amado Filho Jesus. Amém.